Oi, gente do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tinha que vir fazer esse vídeo aqui pra vocês, porque o último vídeo que eu postei pra vocês, e vinha postando, né, muitas coisas, subindo, muitas coisas relacionadas à minha gravidez, né? Falei pra vocês que muitas coisas do canal iriam mudar, resenhas de produtos, tudo mais direcionado a essa área de gravidez, de bebê, né? Falei isso pra vocês, acho que foi no início do ano agora, de janeiro. E realmente eu engravidei, vocês viram aí todo o diário de gravidez, enquanto eu não podia contar, né? Eu gravei pra vocês, mostrei em vários vídeos. Também o último vídeo foi do chá revelação, que nós descobrimos que o nosso bebê era um menino, né? O baby Hector Samuel. Mas do dia 8, que foi o dia que nós fomos fazer a ultrassom de rotina, tudo mudou. Por que eu falo tudo mudou? Porque nós descobrimos que o coração do nosso bebê parou de bater. Parou de bater e ele parou de crescer, e eu quero explicar um pouco mais pra vocês por quê. Porque eu já tive 2 abortos retidos, mas foi há 8 e 9 anos atrás, né? Então, assim, eu tinha uma qualidade de vida naquela época que não era bem saudável, né? Então, assim, sempre fui muito de comer besteira, de não praticar atividade física e N coisas que eu fazia. Meus exames sempre davam alterados, né? Exame de vitamina D, exame relacionado a ferro, relacionado a ácido fólico, sempre dava alguns tipos de alterações nos meus exames devido às minhas próprias escolhas, né? De tipo assim, tô nem aí. Então, teve também episódios de estresse, né? Na época eu trabalhava numa escola, teve também de susto na segunda gravidez. Então, tudo isso eu e o meu esposo, a gente sempre achou que influenciava em algo, né? Tipo, nas perdas gestacionais. Então, foram dois abortos retidos, todos foram até 8 semanas e tantos dias, né? Então, geralmente 8 semanas e 4 dias, 8 semanas e 6 dias. E quando foi no dia 8 de abril agora, eu tinha uma ultrassom de rotina para fazer, onde era para mim estar com 12 semanas e 4 dias no dia que a gente foi fazer essa ultrassom, no dia 8. E chegando lá, a gente entrou no consultório para fazer, né, o exame, e a médica começou a passar aqui o aparelho para fazer a ultrassom, e ela fez a seguinte pergunta, e a gente olhava pro telão assim, a gente via só uma bolinha, e a gente já tinha escutado o coração do bebê, das 2 vezes também, da mesma forma. Era o exame, fazia ali o primeiro exame, e via o coração do bebê, o bebê estava ali, batendo o coração, tinha vida, né, e acontecia que da 8ª semana não passava. E a mesma pergunta que ela fizeram nas 2 gravidezes anteriores. Você teve algum sangramento? Quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Porque foi a mesma pergunta do médico ultrassonografista das outras vezes. O meu esposo também, ele se abaixou e começou a chorar. Eu nunca tinha visto ele chorar daquela forma, né? E ela falou mesmo assim, Dona Teriane, por quantas semanas mesmo a senhora falou que era pra senhora estar? Eu falei 12 semanas e 4 dias. Eu estava acompanhando pelo aplicativo e pelo que a médica tinha me falado. Falou, Dona Teriane, eu tenho uma notícia não muito boa para lhe dar. Infelizmente, seu bebê ele não evoluiu. Aqui tá como se ele tivesse 8 semanas e 2 dias. Eu tô aqui com 2 laudos. Aqui, ó. 8 semanas e 2 dias. E o coraçãozinho dele a gente não consegue escutar. E aí eu comecei a chorar, chorei muito, porque eu não estava acreditando. Nós fizemos toda uma preparação, todo o planejamento. Foram 3 anos aí, 4 anos que eu faço reeducação alimentar, atividade física, e 3 anos planejando essa gravidez, né? Esse bebê que a gente vinha aí adiando devido à pandemia, muitas coisas. E eu comecei a chorar muito, meu esposo também chorou, a médica, a ultrassonografista também, ela chorou e perguntou se o bebê era muito desejado. Eu falei muito, eu já sabia até o que era. A gente fez o exame de sexagem fetal quando eu entrei às 8 semanas, por causa da questão da minha sogra, né, que ela estava com câncer, e a gente queria muito que ela participasse do chá revelação e soubesse o que era o bebê, que inclusive ela também faleceu, ou seja, 1 semana antes ela faleceu e depois o Senhor levou o nosso bebê. Foi praticamente assim, muito rápido, né, mas ela faleceu sabendo que o bebê era um menino e que era o Hector Samuel.
E aí, saindo de lá, a médica falou, ó, vocês vão ter que procurar a urgência e repetir o exame. E de lá nós saímos, fomos pro carro, nós choramos muito juntos. A gente não queria entender, né, o porquê de o Senhor tá fazendo nós passarmos por isso mais uma vez. E também agradecemos ao Senhor, porque independente de tudo aquilo que a gente estava passando, a gente entende que tudo, o Senhor tem um propósito, mas a gente orou também para que o Senhor, Ele desse vida ao nosso bebê e que realmente fosse um diagnóstico precoce, né, como às vezes acontece. Mas então, saindo de lá, nós fomos para a maternidade da Samuel, nós repetimos o exame novamente e deu o mesmo resultado. Mas mesmo assim, eu saí de lá, isso era um sábado, né? A gente foi fazer o exame no sábado. E também foi pra maternidade no sábado. E a médica falou, ó, você pode esperar, você expelir de forma natural, ou você pode fazer o procedimento, que agora eles chamam de amil, né? Na época eu fiz curetagem, o amil, ele é menos invasivo, ele, em vez de fazer a raspagem do útero, que é mais perigosa, ele só puxa, né, a questão do feto através de um aparelhozinho que suga. Ou você pode fazer já hoje, você pode se internar, se você não tiver comido, tem que estar 6 horas de jejum. E você faz o procedimento, é muito rápido, você pode sair no mesmo dia também. E aí, nós viemos pra casa, eu passei a noite toda em claro de um dia pro outro. E orando, meu esposo orando também, para que se a gente fosse fazer novamente o procedimento, a gente ia repetir, né, a ultrassom. E foi quando começou a chegar, né? A gente gravou um vídeo no Instagram, se você não me segue, Teriane Barbosa. Também coloquei no TikTok, eu só não trouxe aqui, porque na hora eu tava sem cabeça, mas no nosso Instagram a gente colocou um vídeo. Então começou a aparecer vários relatos, né, de várias pessoas. Olha, não faz o procedimento, olha, aconteceu isso. Depois de dias, o meu bebê, o coração voltou a bater, diagnóstico precoce. Então nós começamos a ouvir vários relatos. E começamos a ter esperança, né? Que o Senhor podia fazer esse milagre na vida do nosso neném. E começamos a orar muito, muito mesmo. Eu fui no outro dia para a igreja, outro dia eu estava tendo um espetáculo de Páscoa. Eu orei, pedi ao Senhor que se fosse da vontade dele, que ele trouxesse o nosso bebê de volta, porque realmente foi um bebê muito, muito desejado e planejado. Eu sabia que esse vídeo ia ser muito difícil fazer, porque são lembranças, né? Porque a gente lembra. E muitas pessoas perguntam como é que tá o teu emocional. Lógico, nosso emocional ele fica sempre abalado, normal, depois de uma perda. Então, mas assim, eu tô seguindo em frente, né? Nós vamos continuar seguindo em frente, né? E continuando, nós resolvemos esperar. E passamos aí 4 dias em propósito, orando. Meu esposo fez um jejum aí de 4 dias, sem comer, só tomando líquido também. E eu também fiz um propósito com Deus. Várias pessoas começaram a orar, começaram a fazer propósitos com o Senhor, né, para que o Senhor trouxesse de volta o Hector Samuel. E quando foi domingo, aí eu dormi bem, o Senhor me acalmou, dormi de domingo para segunda. Quando foi de segunda para terça, nós vimos para casa, que até então estava na casa da mamãe. Nós vimos para casa e eu vim aqui pro quartinho do neném, que é aqui onde eu estou. E eu comecei a orar de madrugada. Eu orei muito, muito mesmo ao Senhor, e sempre pedindo pro Senhor ressuscitar. O bebê estava ali dentro ainda. E assim, milagre do Senhor, porque de não acontecer nada comigo, porque já fazia quase um mês que ele estava aqui na minha barriga e eu não sentia nada, eu não sangrava, eu continuava com os enjoos, continuava com tudo. Então Deus, apesar de não trazê-lo de volta, ele também manifestou um milagre através da minha vida, porque eu podia ter pego uma infecção ou alguma coisa mais ruim, e o Senhor ele sempre guardando e livrando. E aí nesse dia eu orei muito de madrugada, eu peguei a Bíblia e falei: Senhor, fala comigo através da tua palavra. E aí eu peguei a Bíblia aqui, minha Bíblia, sim, fechadinha, aí eu abri. E o Senhor já tinha falado comigo através dessa palavra. Inclusive eu falo no vídeo que a gente anunciou que a gente tinha perdido o bebê, que tá em Jó. Quando eu abri bem em Jó, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu falei: mas Senhor, não é isso que eu queria ouvir, né? Eu abri de novo a Bíblia, foi para Juízes, nada com nada. Então ali o Senhor ele já tinha me dado a resposta, né? Dizendo que realmente ele tinha levado o bebê. E na mesma noite eu sonhei
de um dia pro outro. Eu sonhava que a gente estava no parque, eu e meu esposo, cuidando ali de várias crianças, né, no parque. Tinha uma ponte, assim, com um córrego, no parque bem bonito. E nesse córrego ia uma criança indo embora nas águas, né. E eu entendi ali também que o Senhor, ele estava querendo falar comigo que a gente ia cuidar de criança, porque a gente assumiu o Ministério Kids da nossa igreja, né, que era um ministério bem debilitado, assim, que não ia pra frente, não ia. E pra honra e glória do nome do Senhor, a gente está organizando, tá vindo cada vez mais crianças, muitas crianças sendo tocadas através da palavra de Deus, né, que antes era mais, quase não tinha, assim, mais brincadeira, essas coisas, e muitas crianças estão sendo tocadas. Muitas vidas estão sendo tocadas, porque crianças são vidas, ela é a nossa futura geração. E eu entendi ali que o Senhor estava entregando pra gente o Ministério Kids, mas que a gente estaria levando o nosso bebê. E Deus, ele tinha falado pro meu esposo também. Ele falou antes, né? Antes ele até usou numa pregação. Ele falou que, mesmo assim, só que na hora a gente não entendeu. Ele falou, cuida das minhas crianças, que das tuas eu tô cuidando. E aí eu pensei, não, então o Senhor tá cuidando, o bebê tá aqui dentro, tá guardadinho, o Senhor, ele vai levar essa gravidez pra frente. E aí, quando a gente perdeu o bebê, que a gente passou por todo esse processo, a gente entendeu que o Senhor falou, que era pra gente cuidar das crianças dele aqui na terra, e que ele estaria cuidando das nossas 3 crianças que estão no céu. E aí, depois dessa questão do sonho, eu continuei insistindo, né? Falei, Senhor, a última coisa que eu vou te pedir, que é a última resposta, eu vou realizar um exame em outro local, não vou fazer lá na Samel, no hospital, na clínica da Samel, eu vou realizar em outro local. O que o médico falar, eu vou entender realmente uma terceira vez como tua resposta. O que ele falar, vai ser feito. E quando a gente chegou lá, a gente foi em um local, né, na Praia de Imagem, aqui em Manaus, onde ninguém nunca tinha nem conhecido a gente, nem nada, eu nunca tinha feito nenhum tipo de cadastro lá. E aí, eu fiz lá o cadastro, fiz o pagamento, a gente fez particular, e a gente ficou lá de 9 até meio-dia, que foi quando chamaram, porque tinha muita gente, eu não tinha agendado, foi de urgência esse mesmo. E aí foi quando chamaram a gente, o médico chamou e falou, dona Tariane, a senhora tá com suspeita de estar grávida? Eu falei, aham. Aí ele falou, com quantas semanas a senhora acha que tá? Eu falei, entre 8 a 12 semanas, né? Que foi, a perca foi com 8 e 12 semanas era o que era pra mim tá. Ele falou, então deite aí que a gente vai verificar tudinho pra ver como é que tá o seu bebê. E aí ele falou mesmo assim, ele nunca tinha me visto na vida, né? Ele falou, ele começou a ver lá, o bebê tava da mesma maneira que estava nas outras ultrações, né? Tava lá dentro, mas ele não tinha batimento e ele tava como se fosse tipo uma bolinha assim, meio pendurada, meio flutuando dentro do meu útero, né? E do saco gestacional. E aí ele falou mesmo assim, falou, dona Teriane, a senhora já sabia, a senhora só veio confirmar, né? Ou seja, eu senti ali como se fosse Deus falando comigo, terceira vez, e nessa terceira vez Deus foi bem veemente mesmo em ter falado assim, a senhora já sabia. Ou seja, Deus falando pra mim, você já sabia, você só veio confirmar o que você já sabia, porque eu já tinha falado pra você. Então Deus, ele falou comigo. A questão é que eu não tava querendo acreditar pelo fato de eu ter feito todo possível, né? Todo possível, deixa eu ver aqui, todo possível na questão que eu achava que as perdas eram por causa disso, né? Até exames de genética eu fiz alguns, né? Eu fui em 2, eu fui até nessa clínica aqui, muito cara aqui em Manaus, com uma médica, para fazer todo o acompanhamento, tudinho direitinho, né? Meus exames deu tudo ok. Alguns exames de genética que eu fiz, até pra trombofilia, teve alguns que eu fiz, tudo certo. A médica ficou impressionada com os meus exames, na questão de saúde mesmo, exames específicos, exames tradicionais mesmo, que são pedidos na gravidez, tudo muito certo. Inclusive ela até falava assim, ela falava, dona Teriane, dessa vez vai dar certo, dessa vez vai dar certo. No entanto, que a gente fez essa revelação, tanto por causa da mãe dele, né, que já estava ali numa situação bem difícil, né, e também pelo fato de que a gente estava acreditando que
isso não iria acontecer mais, né? Isso não iria acontecer mais. Inclusive, era uma das coisas que eu falava com meu esposo, né? Eu falava, eu não quero passar por tudo aquilo que eu passei de novo, eu não quero passar, então eu vou fazer o meu possível, né? Eu vou me alimentar bem, apesar de que eu não gosto. Eu vou praticar atividade física, apesar de que eu não gosto, então faz 4 anos da minha vida aí saudável. Então, assim, eu fiz todo o possível para que Deus fizesse o impossível, mas, infelizmente, a vontade dele foi que prevaleceu, que às vezes a gente quer a nossa vontade, né? A nossa vontade. Na época, a gente queria a nossa vontade também, mas sempre a gente tem que entender a vontade de Deus. A gente não entende, às vezes é difícil de entender o propósito do Senhor. Para isso a gente fica olhando assim, mas Senhor, tu dá filhos para tantas pessoas, às vezes as pessoas têm vários filhos, não têm condições. Por quê? Eu sempre fico me perguntando, né? Por quê, Senhor? Por quê? Mas eu acredito que em tudo Deus ele tem um propósito, né? Dessa vez o procedimento que eu fiz, nas 2 vezes eu fiquei muito traumatizada, porque as pessoas me tratavam, mesmo sendo particular, na época era Samuel também, as pessoas tratavam de uma forma como se eu era mais nova, né, do que agora, ou seja, eu tinha 20 e poucos anos, na época, 23 ou 24, e eles pensavam que eu tinha abortado a criança, né, que eu tava passando por aquilo porque tinha abortado. Aí tinha muitas mulheres grávidas que, no centro cirúrgico, que o teu bebê aí saiu de lá com seu bebezinho no colo, e aquilo me deixava muito mal. E quando foi nessa vez, o Senhor ele preparou tudo, ele preparou até uma pessoa muito especial, que foi que ajudou a trazer a minha sobrinha, né, a Dona Maria Carol, que eu falei pro meu esposo, né, eu não quero ir pro centro cirúrgico sozinha e tal. Eu falei com ela falou que podia me acompanhar, mas ia verificar qual a possibilidade de ela entrar no centro cirúrgico, porque eles não permitem. E Deus, ele preparou tudo, assim, ele colocou uma médica cristã, a doutora Sonja, uma médica muito, muito boa, de um coração muito bom. Foi tudo muito rápido, fui chegando, já fui fazendo todo o procedimento que deveria ser feito. Não tinha nenhuma grávida no centro cirúrgico, né? Então, tudo isso eu vi o cuidado do Senhor na minha vida, né? De não deixar eu passar por toda aquela situação novamente. E o meu esposo até falou, não, se for tudo tranquilo, a gente tenta quantas vezes forem necessárias, né? Vamos ver o que o Senhor quer realmente, se Ele quer que tu tenha um testemunho para contar para as pessoas de que Ele trouxe para você um milagre, né? Ou se realmente não foi isso que Ele quiser. A gente vai ter que aceitar, nós vamos ter que aceitar e vamos entender que nós fomos chamados para ser pais e mães de filhos espirituais, né? De pessoas que o Senhor coloca nas nossas mãos, até porque todas as vezes que isso aconteceu na nossa vida, que o Senhor levou os nossos 2 bebês, que o Senhor levou também aí o meu pai na época. Então, assim, Deus, ele sempre entregou muitas pessoas nas nossas mãos pra gente cuidar. Então, a gente quer entender realmente agora o propósito dessa perca. Eu estava fazendo toda uma preparação para vocês terem ideia. Eu até mostrei aqui para vocês. Eu comprei livros para estudar sobre questões da psicologia na gravidez, da alimentação na gravidez. Eu fiz um acompanhamento nutricional com uma nutricionista que é especialista em fertilidade, que inclusive a questão de fertilidade não é o problema. O problema é segurar o bebê, né? Porque na primeira vez que a gente tentou, a gente viajou e tentou, o bebê já veio, né? Então, com a questão da fertilidade, esse não é a maior causa, né? Inclusive, eu tô fazendo todo o estudo, a questão da trombofilia na gravidez, né? Que é uma das coisas também que faz aí ter a perca gestacional. Alguns exames que eu fiz não deu, mas tem outros exames específicos e que pode causar. Só que eles, no plano de saúde, eles não cobrem, eles fazem ali até certo ponto e depois não faz mais, tem que fazer particular. E tô buscando, né, essas informações. Inclusive uma moça de Minas Gerais, ela viu a história, ela mandou para mim um médico que faz o acompanhamento dela. Ela disse que todas as moças que fizeram o acompanhamento com esse médico, né, que deu aí a trombofilia, que ele passou todos os exames e acusou alguma coisa, todas essas moças que tiveram e foram até 36, 37, 38, até 40 semanas de gravidez, e seus bebês estão aí super saudáveis e fortes, né? Então, assim, eu acredito muito na questão da medicina também. Eu acredito que Deus, ele deixou pessoas aqui nessa área para nos ajudar, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas é falta de fé, tu vai fazer isso. Gente, Deus, ele deu a inteligência para essas pessoas, para elas ajudarem o ser humano, né? Então, quando a gente tem algum tipo de doença, alguma coisa, o que a gente busca? A gente busca um médico,
pra gente poder aí se tratar e ficar bem. Quando a pessoa aí, tipo assim, não, eu vou ter fé que o Senhor vai me curar, amém, mas o Senhor, ele usa também as pessoas para te ajudar ali. Então eu acredito que eu tô orando para que não dê nada, né? Para que realmente seja só os propósitos de Deus, né? Eu tenho orado muito, eu declaro sobre o meu útero, eu declaro sobre a minha vida que não tem nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de doença, mas se caso dê, eu vou cumprir os protocolos que têm que ser cumpridos, né? Se realmente isso não trouxer risco para minha saúde, porque eu e meu esposo a gente já conversou e ele fala, né? Se trouxer risco para sua saúde, a gente não tenta, né? Mas se realmente o médico falar, dá para tentar e novamente e fazendo isso, o bebê vem saudável, sua esposa também, lógico, ele não pode dar 99% de certeza, mas ele pode dar uma certeza de que outras pessoas pegaram e realmente fizeram e deu tudo certo, né? Então assim, a priori, né? A priori, já para finalizar, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, a priori eu preciso de tempo, né? Então, de uma gravidez para outra, lá atrás eu passei aí um ano, foi uma de 8, 9 e depois 8 anos depois. E agora, no caso, 9 anos eu esperei, né? Fazendo aí todo o processo, eu e meu esposo, a gente curtiu muito o nosso casamento, mas depois de uma perda eu não tenho como pegar e do nada assim, porque falam que depois de 6 meses eu já posso tentar novamente, né? E eu tenho certeza que quando eu tentar eu vou engravidar, mas eu preciso investigar, eu preciso saber realmente o que aconteceu, né? Então assim, em 6 meses eu não estou pronta novamente, já falei com meu esposo, eu preciso de um tempo, apesar de que agora, ultimamente, eu já não tenho mais a idade lá atrás de 20 e poucos anos, eu vou fazer 32 anos, mas assim, eu tenho aí um tempo ainda que é pra mim realmente respirar, concluir algumas coisas que faltam concluir, curar algumas coisas que precisam ser curadas, né? Porque a gente fica com o emocional abalado, é normal, eu tento me entreter com muitas coisas, né? Mas a gente sempre vai ficar, é uma perca, né? São planos que a gente estava fazendo, tem coisas do bebê, tô aqui bem de frente com as coisas do bebê que a gente já tinha ganho, que a gente já tinha comprado, no quarto do bebê, eu estou no quarto do bebê, então assim, tudo isso são lembranças e mais lembranças que a gente, não que vai ser apagado, mas que precisa ser tratado, curado. Eu tenho me dedicado muito a Deus mesmo, lido a palavra, orado, não que eu não fizesse isso antes, mas não tão intensamente como eu estou fazendo agora. Então assim, Deus, ele tem dado conforto pro meu coração. Às vezes, na maioria das vezes, eu estou assim, de boa, assim, levando as coisas, mas tem momentos assim que vem a lembrança, né? Que vem aí vários tipos de sentimentos e às vezes eu tô triste, é normal de um ser humano, né? Mas eu acredito que, como eu falei, em tudo Deus tem um propósito. Ele não deixaria nós passarmos por tudo isso sem ter alguma coisa, sem ter um propósito, sem ter algo que Ele queira nos ensinar, que Ele queira passar para outras pessoas, porque eu entendo também que Deus já me usa muitas vezes para acalentar pessoas passando pela mesma situação que eu passei, né? Então Deus sempre trouxe pessoas assim que tiveram perdas gestacionais, que tiveram perdas de familiares, e a palavra de Deus, ela nos diz que a gente deve consolar as outras pessoas com a mesma consolação que o Senhor, ele nos deu, né? Então assim, hoje que fazem 8 dias, hoje faz 8 dias que eu fiz o procedimento. Eu ainda estou muito balançada, né? Eu ainda estou me recuperando. A médica pediu 14 dias para mim repousar, deu atestado e tudo, né? Lógico que eu trabalho, hoje em dia eu trabalho com a internet, então eu tenho essa liberdade de poder, tanto com a internet quanto com investimentos, então eu tenho essa liberdade de poder ficar a esses 14 dias. Mas lógico, se eu não tivesse na época, eu me lembro que num dia depois eu estava na Defensoria Pública, que precisava fazer uma entrevista para estágio, e eu já estava lá na Defensoria Pública fazendo a entrevista. Eu tinha feito a curetagem, que era mais procedimento, mais coisa do que esse que eu fiz. Então assim, se hoje eu tenho a oportunidade, se Deus, ele permitiu eu passar por isso e me deu essa oportunidade de realmente ele ficar os 14 dias, eu tô
mandarando certas coisas. E 30 dias sem fazer esforço físico, então eu não posso ir para academia, eu não posso carregar peso, eu não posso me esforçar muito. Então eu tenho procurado cumprir tudo certinho, né? Tudo que a médica pediu. Então, assim, eu peço que vocês orem, né? Orem, continuem orando por mim e pelo meu esposo. Muitas pessoas ficaram muito tristes porque muitas pessoas profetizam, muitas pessoas oram. Por isso que a gente quis fazer o chá revelação na igreja, porque tem muitas pessoas que sempre oraram muito por isso, sempre falaram pra gente, né, sobre os filhos e tal. Eu peço que vocês continuem orando por nós, para que Deus ele venha cumprir o propósito dele nas nossas vidas e que seja feita a vontade dele, né? Porque por mais que às vezes seja uma vontade que não é a nossa, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Ele sabe tudo, né? Ele sabe tudo. E nós não sabemos de nada. Nós estamos aqui só para cumprir o propósito dele. E se o propósito dele for nos dar filhos biológicos pra gente cuidar, amém, glória a Deus. Mas se o propósito dele for nos dar somente filhos espirituais, ou até mesmo, por exemplo, eu já pensei em adoção com meu esposo, nos dar filhos de coração, amém, que o propósito do Senhor seja cumprido nas nossas vidas, né? Então, assim, lógico, vou ficar triste, chateada com Deus, perguntando, reclamando? Lógico que não, né? Nós devemos entender o porquê de aquilo não acontecer nas nossas vidas e não ficarmos ou nos culpando ou culpando o Senhor por coisas que não acontecem de acordo com a nossa vontade. Eu até falo que Deus, ele tem nos abençoado tanto em tantas outras áreas que eu seria injusta de, tipo assim, de reclamar, de não agradecer por tudo aquilo que ele faz nas nossas vidas. Então, assim, seria muita injustiça minha pensar só no meu próprio eu e não entender o que Deus quer e o que Deus nos dá, né? Então, assim, a gente deve, em primeiro lugar, agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos faz passar, tanto pelas coisas boas, que às vezes são mais coisas boas que a gente passa, tanto pelas coisas ruins, né? Então, assim, a gente deve entender e agradecer. Eu acredito que essa é a mensagem, né, que eu possa deixar aí para você, porque até você pode estar passando por alguma situação que não seja a mesma que a minha, mas que às vezes a gente fica querendo questionar Deus, mas Deus, por que isso, por que aquilo? Porque não questione, apenas viva o propósito do Senhor na sua vida e agradeça por tudo aquilo de bom que Ele já fez na sua vida, porque não são, como eu falei, não são poucas coisas que o Senhor faz na nossa vida de bom. Ele faz mais coisas boas do que coisas ruins, mas a gente tende a querer absorver somente aquilo de ruim que acontece e ficar culpando Deus, questionando e não entendendo o porquê de nós estarmos passando por todo esse tipo de provação, por esse deserto, mas a gente pode não entender no momento, mas mais pra frente Deus ele nos revela o porquê de nós passarmos por tudo isso. Então é isso, gente. Eu espero que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Continuem orando por nós, né? Vou estar movimentando aqui o canal mais ainda, né? Então, assim, tenho muitas coisas para mostrar para vocês. No período da minha gravidez eu fiquei muito enjoada mesmo, com muita dor de cabeça. Não conseguia nem pegar o celular para nada. Então, assim, eu não consegui produzir muitas coisas, mas eu acredito que agora vem cada vez mais coisas boas. Fiquem por aqui. Obrigado por tudo. Vocês são bênçãos em nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, tá bom? Beijos.